Olá! Hoje temos mais um episódio fantástico aqui do nosso podcast Faz Sentido? Com certeza, estamos aqui de novo, né? Mais uma quarta-feira para trazer aí essa jovem que está aqui com a gente, maravilhosa, né? Então, a gente já conhece, né, Lorena? Mas o pessoal precisa conhecer essa plena aqui. Então, eu vou passar a palavra logo para a nossa convidada, para ela se apresentar e depois a gente falar sobre o tema, o que é que a gente veio conversar hoje. Olá, minhas queridas. É com muita alegria que eu estou aqui, na verdade, não é? Sou Jordânia e trabalho com a logoterapia há 28 anos. Sou da segunda turma da UEPB. Fui aluna de Gutenberg e digo com o maior prazer, porque bebi na fonte daquele conhecimento, não é? A gente não pode deixar de falar. E estou há 23 como psicóloga educacional em uma das escolas de nossa cidade, não é? E venho trabalhando com a clínica, com adolescentes, adultos e casais. E na escola estou como psicóloga de 3º ao 6º ano. E estou aqui para aprender um pouco mais com vocês nesse bate-papo gostoso, né? E estamos aqui à disposição. E trazer suas contribuições que são riquíssimas, né, sobre esse tema que eu já vou dizer aqui para todo mundo ficar esperto, que já estão acompanhando por aqui, né, pela descrição, mas realidade escolar, principalmente pós-pandemia, né? Que orientações a gente trabalha com alunos e famílias. Então, a gente vai conversar um pouco hoje sobre essa temática. E aí, posteriormente, também deixe seu comentário, né, para a gente encaminhar aqui para a Jordânia, para a gente trocar essas experiências. Então, Jordânia, como é que para você faz sentido trabalhar nesse universo? Como é que você tem atuado nesse espaço da escola 23 anos, né? E o que você percebe de diferenças também em todo esse percurso e principalmente nesse período pós-pandemia, em relação a esses alunos e famílias, né? É bem interessante frisar esses 23 anos que dentro dessa experiência, ao longo desses anos, tudo é novo, né? Tudo é novo e estou aprendendo. Como é importante ter essa abertura para aprender no novo. Porque aquele cenário daquela escola de 2 anos atrás, né, não é o mesmo. E foi necessário ter essa abertura para compreender que as famílias não eram as mesmas, não voltaram as mesmas, nem os nossos alunos, nem os nossos professores, nem a nossa equipe. Né, diante do sofrimento que passamos. Desde pessoas que perderam 2, 3, 4, nós tivemos professores que perderam 4 pessoas da mesma família. Então, alunos que perderam pais, né? Alunos que estiveram doentes, em UTI, nós tivemos também, né? E isso remete o quê? O medo em massa. Nós vivenciamos o medo em massa, porque enquanto crianças rezavam para agradecer o dia, também rezavam, né? Pedindo força e oração para o coleguinha que estava doente, ou o vovô, a vovó, o tio. E isso tudo mexe na estrutura de qualquer ser, na estrutura psíquica de qualquer ser, né? O medo de perder. Com certeza. E diante das famílias, nós vimos assim que houve a necessidade de mais do que nunca, o acolhimento. Hoje, a palavra que você diz assim, o que é que dentro da instituição, o que é necessário a acolher? Um acolhimento humanizado, obviamente, porque aquele que chega, aquele que vem, ele vem com enormes dores. Dores do desemprego, dores de separação, dores de descobertas, de situações, né, que não estavam assim, no planejamento, não estavam no pensamento. A gente sabe que foram situações que mudaram a rotina, mudaram a rota, né, de cada família, de cada pessoa do mundo em geral. E poucas pessoas, ou ninguém, vamos dizer, que estava preparada para isso. Né? Algumas se adaptaram com mais facilidade, outras com muitas dificuldades. E a escola é esse lugar que recebe tudo isso, porque essa criança que está em casa, antes de chegar à escola, essa criança, esse jovem, é preciso colocar também esse jovem que está em casa, antes de chegar à escola,
ele está lá envolvido naquele conflito que está existindo dentro da casa dele, quer seja de uma situação financeira que mudou, econômica, quer seja as dificuldades do dia a dia. Então, ele vem para a escola com essa carga, com esse peso, com essa insegurança, com esse medo, e muitas vezes não sabe correlacionar que está chegando porque deixou lá aquele sofrimento. Não deixou, ele trouxe. E aí traz para situações inúmeras, né? Quer seja uma irritabilidade, uma baixa tolerância à frustração, foi o que a gente viu muito. Crianças e pais mais inquietos, impacientes, né? Porque se a gente for fazer uma trajetória, o que é que aconteceu? O primeiro ano de impacto foi todo mundo se trancar, se reservar. E aí, daqui a pouquinho, ter de adaptar-se às aulas online. Então, foi sofrimento para o professor, para a estruturação da escola, né? Para os pais que tiveram seus filhos 24 horas dentro de casa. Toda a rede, né? Exatamente. Afeta todo mundo. Todo mundo. E aí era o quê? Era o cansaço em massa, era o esgotamento em massa. E precisou caminhar, precisou funcionar. Então, diante disso tudo, Jordânia, o que é que foi de bom? Se você imaginar, houve o quê? Há algumas situações que a gente pode aqui enumerar. O reconhecimento de alguns pais que precisavam ter parado na vida. Escutei muito isso para ver o filho crescer. 2 anos foi tão importante eu parar a minha vida para ver o meu filho crescer e poder acompanhar, né? E também teve os outros que não puderam ter essa oportunidade porque estavam trabalhando. E aí tiveram que estruturar da forma que podiam, né? E que não estavam mais aguentando o filho em casa. Você experienciou isso, né? Pôde ficar os 2 anos com Malu. E ela sempre me dizia como foi importante ter visto coisas que se estivesse em outro contexto, por estar na creche, na escolinha, tu não ia ver, né? Não ia ver. Eu ficava pensando assim... Na verdade, a gente sempre teve uma pretensão de ter 2 filhos, né? Eu fico pensando, meu Deus, vai ser tão diferente. Porque, assim, eu experienciei, ela tinha 3 meses quando a pandemia começou. A gente tinha acabado de completar os 3 meses. E aí, eu fiquei, né, nessa situação de tantas perdas, porque perdas de outras pessoas, mas que também me afetavam, sim, né? Claro. E incertezas em relação a gente, né, aos nossos. Sim. Então, em relação a ela, eu ficava... às vezes eu ficava me privando de vê-la mesmo, do crescimento. Coisas boas acontecendo e eu pensando em outras, né? Que isso também... O trabalho da gente se adaptar no online e tal. Então, assim, até questões físicas a gente viu. Eu perdi muito peso na época, sabe? Tudo isso foi... Aí, depois de um tempo, eu conversava muito com a Lorena e dizia, olha só, se eu não tivesse com essa restrição, eu não ia ver, talvez, o primeiro andar, o primeiro caminhar, a primeira palavra, né? Então, assim, não foi uma situação... Assim, a circunstância não foi boa, mas foi uma ressignificação desse sofrimento, né? Poder estar com ela ali... No meu caso, eu tive como adaptar o meu trabalho com esse crescimento e também tive uma rede de apoio, né? Que isso também acho que importa muito, né, Jordânia? Você percebe, assim, as famílias que têm esse suporte, né? E o desenvolver ali da criança pelo afeto ou pela rede de apoio que tem. E algumas famílias que não podem ter, às vezes não é nem por maldade, é por escolha. Assim, não é por escolha, é por... Contexto. É contexto. Às vezes não pode mesmo ter uma rede de apoio, né? E aí... Eu tenho um comentário para fazer em cima do que tu falou, Jordânia, que você falou sobre a baixa tolerância à frustração. Isso é algo que eu já vi em alguns livros, alguns autores. E a minha pergunta para você já percebia essa baixa tolerância à frustração antes da pandemia? E se sim, quais são as diferenças pós-pandemia? Ótimo, excelente. Já percebia sim. Tem um fator que antes da pandemia existia e que na pandemia se agravou e que agora, se a gente pode considerar pós ou ainda findando esse período, né? Ainda está, que é o uso do celular. A gente não pode deixar de falar de escola e deixar, não podemos, de forma alguma. Isso é uma preocupação nossa, minha, eu acredito de todos os educadores, né, da psicologia, da neuropsicologia, e que eu observava o quê? Já muitas queixas recorrentes de pais
sobre a irritabilidade e a intolerância, baixa tolerância. Não suporta ficar numa fila. Exemplo, não suporta chegar no cabeleireiro uma criança de 6 anos, 7 anos de idade, se tiver uma pessoa à frente, esperar que o próximo será ele. Ele não suporta, ele ter que sair do ambiente porque fica irritadinho e o pai diz que ele não tem essa tolerância. Isso é um dos exemplos. Depois a gente vai vendo esperar numa fila para subir para uma sala de aula. Então, é o empurro, é o não estar com o outro nesse sentido, de que o outro já chegou primeiro, eu sou o segundo e eu preciso aguardar. Estou dando aqui como exemplos gerais. Né? E depois a gente vai vendo no adulto, isso já era um espelho também do adulto, aquele adulto que não tem paciência. No trânsito, quando o sinal abre, ele está lá, é o quinto, mas ele já está buzinando para o primeiro já ir mais rápido. Não é um exemplo bem comum e a gente vê isso dentro do nosso próprio percurso, dentro do nosso trânsito em Campina Grande ou em qualquer outra cidade. E isso demonstra um pouco de como nós estamos, nós os seres humanos, né? Então, a irritabilidade de uma criança que não consegue abrir a própria lancheira, o lanche, a garrafinha, tá entendendo? E não conseguir direcionar a uma pessoa pedir ajuda. Isso é algo bem comum e muitas vezes fica irritada até jogar, quebrar, né? Então, são situações do dia a dia. Antes já existia. Com o uso da tecnologia, que foi necessário, se perdeu mais ainda esse limite, esse controle. Então, muitos pais acreditavam que se os filhos estavam quietinhos dentro do quarto ou naquele lugarzinho ali reservado estudando na aula, porque era online, e muitas crianças, né, também usavam esse espaço para estar utilizando para outras pesquisas. Sim. E isso trouxe uma confusão muito grande na estruturazinha de cada criança, ou cada jovem. A gente está aí falando de criança, mas é porque eu trabalho até sexta, vez ou outra eu vou precisar me estender, porque eu sei também da necessidade do jovem. O jovem está num sofrimento muito grande, porque muitos deles, gente, perderam 2 anos. 2 anos de convivência. Um exemplo, se estava com 14, até 16 é muita coisa. Você diz 1 ano é muita coisa. É 15 anos, é aquele período de estar com o outro, de partilhar, de descobrir esse universo maravilhoso que a juventude nos oferece. De paquerar, de tomar um sorvete, de fazer um programa leve, gostoso no final de semana, além de estudar. Construção da própria identidade. Os valores experienciais. Experienciais, exatamente. Dos que são aprendidos em casa, em outros contextos, né? Exatamente. Então, como houve uma privação de tudo isso, né, muitos dos nossos jovens, de uma forma geral, que é perceptível, todos nós percebemos isso e vimos, ou se retraíram demais, ou estão com essa sede, essa necessidade de estar aqui. Eu estou aqui de uma forma que surja muito aparente, né? E aí tem um hiato nesse tempo, que a gente não sabe onde ficou, para onde foi a construção, os sonhos, os desejos de 2 anos, de 1 ano, né? E que vem com essa sede que a gente vai precisar entender que nessa comunicação desses nossos jovens, nós não sabemos até onde vai essa repercussão existir de dificuldades, porque o nível de ansiedade aumentou. Jovens com crise de ansiedade, coisas que a gente via bem menos. Tinha, mas era suportável, era controlável para fazer uma avaliação. Hoje não consegue, né? É muita urgência também, né? Muita urgência. Tem que ser agora, porque tá tendo muita crise. E com hiperventilação, que a gente vai precisar, né, fazer uso de uma técnica para que ele perceba que ele pode voltar a respirar bem, né? Com danos, né, terríveis no próprio corpo, muitas vezes até com estranhamento de si mesmo. Não é verdade? E aí a gente vai entendendo que quanto escola, muitas vezes, esse perceber e esse acolhimento de quem sofre. Eu digo que o papel do psicólogo é acolher quem sofre, sim. Sempre. Não tem como a gente desvincular isso. Porque quem procura ou quem não procura, mas dá abertura de você ir até lá, né?
é para minimizar essa dor e sofrimento. Uhum. Então, esse universo de crise de ansiedade, crise de pânico, né? Noites sem dormir, crianças e jovens já relatando, eu não consegui dormir. Né? O que é que estava na sua cabeça? Muitas informações que eu não conseguia administrar, então tira o sono. No que ele não dorme em casa, chega na escola com sono, então ele vai perder concentração, atenção, percepção, não vai aprender. Aproveitamento, né? É. Ficou bem. E o aproveitamento também está ligado à evasão, né? Porque aí, muitas eu presenciei esse discurso também, de que assim, eu não quero mais ir para a escola. Tipo, já Desistir. por exemplo, no primeiro ou segundo ano, então perdeu, não, eu faço o terceiro ano, vou fazer outras formas, né, de concluir o ensino médio, porque aí verdade. acaba evadindo da escola por esse sentimento Não também. vê mais sentido Não viu. É na verdade. escola. É verdade. Muitos sentiam muita falta da presença. Isso, pronto, era isso que eu ia dizer. Eles sentiam tanta falta, assim, dos amigos, dos professores, do ambiente da escola, da rotina. Da rotina? A rotina é extremamente importante, né, para Rotina. crianças e jovens, para todo mundo, mas assim, quem tá nessa fase, né, é importante seguir. E aí eles começaram, eu digo eles assim, não estou generalizando, mas Claro. pelo que a gente vem percebendo, né, quem trabalha com esse contexto assim infantil juvenil, como isso foi, como você falou no início, né, uma massa mesmo. A gente percebe esse sentimento assim, não em todos, mas na grande maioria, de ter perdido essa, já que eu perdi mesmo o meu contato com meus amigos, essa minha rotina, eu não aprendi nada, então eu vou por outro caminho, não tem para que eu terminar a escola. Isso também foi preocupante, né? Assim, acho que voltando agora para o presencial, acho que vocês devem ter sentido, a equipe, que já estava fragilizada, sentiu ainda mais esse peso de transformar isso, né? Para que não haja essa evasão e prejudique o próprio aproveitamento deles e crescimento deles também, né? Não, pode falar. Eu guardo. Não, de repente, dentro da rotina escolar, que quando está inserido, todo mundo está lá, às vezes até o jovem acha chato, cansativo. Quando retira, sentar falta, porque aí perde o quê? Quantos choraram porque perderam jogos internos, encerramento de terceiro ano médio, formatura, né? Que a gente chama encerramento, porque é mais marcado, leve. né? Então fica marcado, porque não tem como voltar. Né? Foi vivido. Por mais que hoje tenha uma data que vá se comemorar, mas não tem da mesma forma o sentimento, a alegria, né? E foi dessa forma. Agora, os pais, pegando a tua pergunta ainda, o que fazer, como a gente pode oferecer, além desse acolhimento aos nossos crianças e jovens, a gente precisa acolher as famílias. As famílias que nos procuram, muitas vezes traz aquela primeira queixa da irritabilidade do filho, do cansaço, da preguiça. A gente escuta muito, está muito preguiçoso. Essa pandemia, olha, ele dormia muito, né? Em frente ao computador, ele não assistia, desligava a câmera e dormia, né? Porque tinha passado a noite jogando. Tá entendendo? E aí, quando a gente vai pegar essa queixa da família, que a gente vai aprofundar mais um pouquinho, tem uma dor maior, né? Que é uma condição financeira que foi abalada, porque o pai está desempregado, porque a avó fulana de tal, que dava uma ajuda, que pagava tal plano de saúde, que faleceu e que a estrutura... Então, a gente tem que, além da queixa, a pontinha do iceberg, que a gente fala tanto, vamos ter o cuidado nesse acolhimento para a gente ver o que é que está abaixo da pontinha do iceberg, né? E o cuidado, hoje eu deixo aqui um recado, por onde eu andar, onde eu estiver, cuide do seu filhinho, cuide da sua filha, quer seja 2 aninhos, 1 aninho, a 17, 18 anos, jovem. 40 anos. 40, né? Porque a mãe sempre fala isso, olha, você pode fazer 50 sempre. anos ou bebê. Mas de repente, eu tô falando daquele que ainda nós, como pais, somos responsáveis. Claro. Tá entendendo? Sim. Né? Que está ali, da idade. né? Em quê? Do uso do celular. O que o seu filho está pesquisando, o que o seu filho está jogando, o que o seu filho está... Que uso ele está fazendo, que lugar, que importância está sendo dada a esse celular dentro da sua casa. Sim. Porque muitas vezes nós habituamos e nos acostumamos, achamos que é natural tudo aquilo ali, almoçar com o celular e dormir com o celular. Tudo. E é dessa forma, você diz que não vai ter mais volta, não. Mas vamos pelo menos nos educarmos para que a gente possa saber fazer um bom uso
E eu acho que a gente pode estender não só o celular, mas celular, o computador, porque Sim, os jogos online, né? Eu digo celular porque é o mais comum para eles, que eles têm mais acesso mais rápido. Arthur, Smartphone. ele gosta muito de jogar online. E aí, uma vez a gente tava conversando sobre isso, porque no jogo online você interage com outras pessoas. E muitas vezes as pessoas que ele interage nos jogos não têm a mesma idade que ele. É verdade. São crianças de 12, 13 anos, 8 anos, que estão ali jogando junto com ele. E a única vez ele colocou pra mim, ele fez, nossa, imagina uma pessoa mal intencionada e que a gente sabe que existe. Então, esse alerta é muito importante, de fato, saber com quem, não só que tipo de recurso a criança, o adolescente utiliza, mas com quem também ele está interagindo. E os pais acham que intervir nesse sentido é ser chato ou ser autoritário. Então, acho que um trabalho também, né, do psicólogo educacional e também clínico, mas também dentro da escola, que a gente percebe muitas queixas nesse sentido, é orientar as famílias para essas definições. O que é ser autoritário para você? O que é ser permissivo? Porque às vezes faz, não, mas eu dei um celular para ele, todo mundo estava dando, né? E aí eu precisei, mas não, tudo bem, se você escolheu esse caminho, tudo bem, mas assim, vamos também... não é fiscalizar no sentido de um autoritarismo, mas de necessidade, porque a gente tem que estar... né, supervisionando. Então, como é que a gente poderia falar com os pais no sentido de explicar que olhar o que os filhos estão assistindo, perguntar, buscar saber é importante e não é um autoritarismo? Que forma você acha que a gente poderia trabalhar com... assim, chamar eles essa responsabilidade. Pra dizer, né? Você tem que intervir, mas Perfeito. assim, né? A palavra que você usa é muito feliz, muito bem colocada, supervisionar. Olha, a supervisão, ela não exige um autoritarismo. Supervisionar. Isso precisa ficar na comunicação inicial, dentro desse diálogo, muito claro. Ó, filho, eu estou dando o celular, você tem tal idade e já sabe usar, né? Hoje qualquer criança já tem uma habilidade. Porém, papai está te dando, mamãe está te dando, mas a gente vai fazer um acordo. O tempo que você vai usar é este. O pai precisa determinar. As crianças precisam desse limite. É importante para a formação da autonomia dessa criança. E da própria identidade. Porque se você não faz uma intervenção adequada agora como pai, como mãe, de ficar atento ao uso, o que ele está usando. Hoje, vocês sabem, nós sabemos que já tem filtros, né? Que verifica, que investiga o que é que foi utilizado, o que é que foi, que jogo, que tempo. Porque é assim, a neurociência traz para a gente que quanto mais a gente estimula o nosso cérebro, o celular, os jogos, né, eles são encantadores, são sedutores, tem um som bacana, tem variedades, cores, formas, tudo encanta. Só que entra como uma hiperestimulação neuronal. Então, quanto mais a criança é estimulada, mais ela vai precisar daquele estímulo. E aí pode gerar dependência. E aí a gente tem isso também já como dependência tecnológica. Né? Antigamente a gente falava assim, não, a questão de dependência, drogadição e tal, mas já a tem dependência tecnológica já eu tive a oportunidade. Não só em crianças. Não. Inclusive. É verdade. Importante destacar. Tanto que até na nova CID já tem, né? Já, dependência tecnológica como doença. Como séria, não é uma coisa séria, assim, não, né? Um distúrbio, não é um distúrbio, agora eu não sei se é transtorno ou distúrbio, mas eles utilizaram como... É transtorno. Né? É como uma situação mesmo que a gente tem que... Não é assim, tipo, se tá lá, foi estudado, foi verificado, com certeza, e precisa não rotulado, mas... um olhar atento a isso, né? Como a Lorena bem falou, não só para crianças, né? Às vezes a gente tá ali... Sabe que no Instagram, por exemplo, tem a verificação de atividade, né? Você sabe a quantidade de tempo que você passa no Instagram. Então, eu fico pensando assim, às vezes eu olho e faço, deixa eu olhar aqui minha verificação da semana. Geralmente, no final de semana é mais. Sim. Né? Durante a semana. Mas aí é só no Instagram. Quanto tempo será que eu passo no telefone? Mandando mensagem, respondendo um e-mail, até às vezes pelo celular e não no computador, enfim. As telas acabaram tomando conta da nossa vida, principalmente na pandemia, que não teve outra saída, senão trabalhar pelo... Mas aí o que é que a gente pode fazer, né? Para não ficar assim, com essa dependência tecnológica. Começa em casa, né, Jordânia? Começa em casa e a substituição. Os pais que hoje estão hoje preocupados precisam despertar
ser despertado, né? Nesse sentido de substituir. A gente precisa fazer uma troca saudável, né? De um passeio, de uns jogos em família, de uma pesquisa com o filho que seja interessante, um assunto que ele goste, que ela goste, mas que tenha um envolvimento. Vocês percebem que essa criança sozinha, ela não vai sair. Porque quanto mais ela busca, mais desejo ela vai ter, mais dependência vai existir. Então, se o adulto que é responsável, que se preocupa com a formação do seu filho, porque tem isso também, tem muitos que dizem, não, para mim não tem incômodo nenhum, porque ele tá bem, tá quietinho, só que tem uma formação ali de valores. O que você quer deixar para o teu filho? Sim. Então, a responsabilidade é tua. Se é tua, vai lá. Vai dar trabalho? Vai. Vai dar trabalho, né? Em vez de... Hoje tem pais, na hora que entra no carro, já dá o celular ao filho. Já não tem um diálogo de chegar em casa. Poderia ir aproveitando já para ter um diálogo legal de como foi o dia, né? Outros já chegam, não querem... A criança, quando chega, já não quer tomar banho, já não quer fazer a refeição, porque está ali terminando a partida do jogo. Então, a gente vai vendo que foi tomando conta, mas a gente pode, com alguma insistência, confesso, não é fácil, desconstruindo isso e oferecendo outros interesses, né, despertando outros interesses, para que essa criança vá devagar, né, perdendo esse gosto e desenvolvendo novos gostos, novos sabores, né, novas curiosidades. Sim. A criança gosta de criar. Se você desenvolver com ela, assim, alguma criatividade que ela possa contribuir, ela vai oferecer para você ideias maravilhosas e vocês vão criar juntos. Isso então, é importante. É muito importante. Porque tem muitos pais que fazem, mas eu não sou criativa, o que é que eu posso fazer? Dê a oportunidade à criança, que ela mesmo vai mostrar, você vai dizer, nossa, que interessante, né? Uma referência que eu tenho nesse sentido, não sei se Jordânia acompanha, né, mas eu sou fã da Morgana Seco, que é a mãe da Alice, a menina que fala as palavras mais difíceis e tudo mais. E ela é produtora de conteúdo, né? Ela viralizou depois que ela compartilhou um vídeo da filha reproduzindo falas, assim, com a dicção maravilhosa. Sim. E ela sempre tá compartilhando o dia a dia com a Alice. Mas é fantástico, assim, ela tá ali o dia inteiro. Mas é fantástico, assim, como ela consegue controlar. A filha não manipula o celular, ela não usa. Ela reconhece que a mãe usa o celular, usa a câmera, ela faz referência, mas ela não utiliza esses meios, né? Então, assim, eu acho que ela, particularmente, ela é um exemplo nesse sentido de... E ela estimula muito a criatividade de Alice, assim. É fantástico, assim, é muito legal. E nesse sentido, é bom a gente, já pegando aqui o quadro das nossas referências, né? Quantas referências a gente não vê de positivas e que a gente precisa mostrar? Por exemplo, Morgana é uma, né? Mas, por exemplo, você indica alguma referência, tanto livros ou materiais, pessoas que você conhece que trabalham com alguma ideia de criatividade até, pra gente dar esse, pra quem tá assistindo, né? Às vezes, de repente, encaminha, pronto. Às vezes a pessoa é psicóloga que tá aqui com a gente, né? Mas não tem filhos, mas tem alguém que conhece que tem, indica, assiste aqui, porque aqui tem as referências que você pode fazer em casa. Referências também de teóricos, enfim, referências que te influenciam de alguma forma nesse trabalho, né? No manejo. Pronto, eu vejo assim, que antes de colocar as referências ou alguma citação aqui, exemplo, a gente precisa ter cuidado com a hiperestimulação, a criança também, mesmo nesse meio. Por quê? Veja bem, a convivência, o social, teve uma queda muito grande. As crianças ficaram muito voltadas a telas e existe uma dificuldade de olhar no olho, de se comunicar, de estar com o outro, entendeu? E se a gente faz uma hiperestimulação voltada a questões cognitivas, a exploração cognitiva, a exploração intelectual dessa criança, a gente corre o risco, que eu me preocupo muito, de elevar demais o cognitivo e não acompanhar o social. Sim. Nós hoje temos a necessidade de desenvolver esse social, porque estamos aqui, porque conseguimos nos comunicar de uma forma satisfatória. Você pode discordar de mim, a gente precisa continuar o nosso diálogo, mesmo que você discorde. Dentro dessa inteligência, né, múltiplas, que a gente pode lembrar aqui,
também a espiritual. Sim. Essa inteligência espiritual, que não tem nada a ver com a religiosidade, mas despertar nessa criança que nós podemos ter essa sensibilidade ou desenvolver essa intuição de que o outro, quando sofre, nós podemos ajudar. Que também está adormecida, né? Uma criança cair, o outro rir, não se importar com a dor, ou tá triste, ou com frio, ou tá triste, ninguém percebe que o coleguinha ali tá dentro de um capuz, né, ali. Isso. Ninguém olhou, ninguém viu, tudo funciona do mesmo jeito, e aquele jovem tá ali, sem se comunicar. Então, a gente precisa estar atento. Que legal esse mundo tecnológico, foi muito bom, tem sido muito bom. Mas, para estarmos futuramente numa empresa, futuramente numa instituição, futuramente com o outro, né? A gente precisa também desenvolver isso, as questões emocionais, sociais. Porque quantas crianças não conseguem relatar o que sentem, falar sobre o que estão sentindo, nem que seja assim, fome, sede, dor, não sei, algo estranho. Como é estranho? Me diga, onde é? E a dificuldade de expressar. Por quê? Porque a tela não responde. Ela só recebe. Então, a gente precisa estar atenta a isso aqui. Que tipo de comunicação é essa? Sim, mas aprende. Como é legal os jogos interativos e tal. Sim, mas como é que é a fala dela, a comunicação sobre esse sentir, né? Então, precisamos ter esse cuidado, né? E a logoterapia entra aí também, né? Entra aí. No espiritual e no social também. Entra aí. Né? E na logoterapia, a gente não pode deixar aqui de falar de forma alguma. Se a gente pensa como referência, né? Nós temos eu não sei se eu inicio essa referência já infantil. Sim, tem a Tatiana, iniciar. né? Tem a Tatiana, né? Sim. A Tatiana Carvalho e a Ana Paula, que lançaram esse livro maravilhoso, né? A Luz de Luana, que traz exatamente uma história de uma criança que estava em sofrimento, né? E que a irmã percebeu que ela estava sem luz, sem brilho, ela estava pálidazinha, ela estava sem o vigor de ser criança. E essa percepção se deu por quê? Porque a irmã estava atenta a tudo que acontecia. E trouxe, arrancou, arrastou, né? Essa falta de atitude, essa apatia, né, da irmã para desenvolver junto com ela novas situações. É bem interessante, isso aqui é logoterapia pura, nossa querida, é referência, né, serve para ser lido com crianças, mas também com jovens, né? E elas pensaram justamente, né, a criação desse livro foi fantástica. Fantástica. Né? Porque elas pensaram justamente nessa ideia, né, de trazer, que a criança pudesse ler sozinha, isso. Mas que também pudesse ser usado em contextos de clínica, de escola, de qualquer contexto que tivesse inserido e que um adulto pudesse também mediar para crianças menores que ainda não soubessem ler, mas que pudesse atingir aí, né, e uma temática tão rica, né, tão importante, com os fundamentos da logoterapia. Para o jovem, eu gosto muito de trabalhar. Eu trabalho com o jovem, trabalho já com o jovem mais madurinho também. Sim. Porque muitos, não sei se vocês já perceberam, que saem da universidade, muitos jovens nossos, 24, 25 anos, estão um pouquinho perdidos. Sim. Porque não conseguem o primeiro emprego e se frustram, querem desistir de tudo. Então, eu tenho trabalhado com esse livro aqui, de Tiago, nosso Tiago, querido, referência, aí, né, para nós. Tiago sempre citado. Esse livro ele é muito interessante. Qual o sentido, né, procurando respostas e descobrindo propósitos na vida. Então, pega bem legal adolescente para ensino médio, né, porque ele é todo ilustrativo. Isso. Ele faz essas reflexões, é um diálogo de uma pessoa com um amigo imaginário, Sócrates, né, então ele traz ilustrações, né? Então, o jovem vai se vendo nas situações, refletindo. É um conteúdo muito rico, bem prático, né? É fantástico. Então, isso aqui também é interessante para o desenvolvimento dessa consciência. Já está trazendo referência e indicações. Os dois quadros. Ele é maravilhoso. Os dois quadros. Dois em um, minha filha. Essa é a jovem. Vários livros aqui, inclusive. Quando eu disse que era um jovem plena, eu estava mentindo. Jovem, a plenitude aqui.
Mas, assim, quando a gente fala em referência, não tem como, né? São referências que a gente vai construindo desde o começo do seu estudo, depois na prática, e aí pessoas lançam esses instrumentos de pra Tiago gente tão tem bons, esse, né? Tem mais, eu Tem tava esse, vendo de Tiago aqui. tem esses. Eu gosto muito desse aqui, Eu adoro de esse valores no livro. contexto da educação. E você usa pra tudo na vida, né? Muito interessante. Eu fábulas, uso para contos. pacientes também. Fábulas e contos, reflexões, muito interessante, né? E esse também, logoterapia e educação. É dele de mais Joilson dois. e Joilson e Tiago. Tiago. E Bruno. E Bruno Damasio. Damasio, É, isso. muito bom também, como referência. Então, para essa atuação em escola, temos esse aqui, mas eu não poderia deixar de maneira alguma de falar da minha querida, Claro. preciosa de sentido, ela fala. Preciosos peregrinos do essa querida, que eu não conheço, o Instituto Vitor Frankl, tenho muita vontade de conhecer lá em Ribeirão Preto. né? Já tive o convite dela, a conheci em João Pessoa, no Congresso de João Pessoa, que era um bem todo especial, a gente se comunica, mas está aqui, isso aqui é um tesouro. Ela diz até aqui, né? Nesse textinho de trás. Aqui é um tesouro para quem quer trabalhar com escola, com quem quer trabalhar com jovem na formação de consciência, né? Responsabilidade e liberdade. Várias dicas, várias atividades, vários exercícios. Muito bom as contribuições de Vitor Frankl. É importante deixar claro, né, para quem não conhece, a Marina, ela tem uma escola, né, o Colégio Vitor Frankl em Ribeirão Preto, que tem toda a base, a missão, valores, tudo na logoterapia, referência realmente, né? É referência. Nesse âmbito. E uma história linda, né, que ela é médica. Isso. E percebeu que depois com a formação que tinha, um chamado, um sentido. É a missão mesmo. A missão para a educação. Então, fundou o Instituto Vitor Frankl, né, que está todo embasado na logoterapia, né, inclusive Setembro Amarelo lá, ela dá uma parada geral para trabalhar a educação, né, sobre a prevenção ao suicídio com toda a equipe. É importante, né, a gente vê uma escola assim que a própria equipe já é fundamentada nesse sentido, né? É muito interessante, muito interessante. Marina, se você estiver vendo, a gente te ama, tá? Sorte pra Marina. Mas é de coração mesmo, ela sabe que a gente tá nesse caminho, né? E Marina fez também a formação com Clara, a formação infantil, né? Então é uma pessoa que busca ali, né? Também sempre. se atualiza e e tá ali. né? Uma pessoa super aberta para trocar, para... A gente podia criar um quadro, ícones acessíveis. Ícones acessíveis. Porque tá surgindo, a gente vê que tá né, ali. É verdade. Vamos lá, Marina é maravilhosa. Meu sonho e meu desejo é de trazê-la, sabe? Jordânia é um ícone acessível, porque ela reservou o espaço na agenda dela para vir aqui. Ela falando, eu tô calada hoje, mas é porque assim, eu tô abestalhada. Está sendo fantástico. Fantástico. Mas porque assim, né, a gente tira um tempinho aqui, mas a gente não sabe a correria da pessoa, né? Sim. Toda uma disponibilidade. Então, assim, vamos botar a Jordânia na lista de ícones acessíveis. Porque não é todo mundo que chega e diz, vamos lá, né? Falar. Eu fiquei feliz. Eu troquei meu expediente de hoje. Olha isso. Mas bem tranquilo. Fiquei muito feliz, porque eu digo, é uma alegria imensa, né? Mas também, assim, uma oportunidade de levar um pouco do que a gente tem e receber, né? E esse trabalho de formiguinha, por exemplo, Marina tá lá com a escola, né? Aí você faz esse trabalho na escola com a perspectiva da logoterapia. E quantos outros também estão começando agora o trabalho na escola? Ou estão atuando na escola há anos, mas talvez não tenha. Eu podia trabalhar logoterapia na escola? E aí escuta, né? Vê como não é possibilidades. como a escola de Marina, a escola que eu trabalho, sim, claro. Aí toda a minha atuação, numa reunião de paz, aí cita, numa reunião num slides, que vai trabalhar com professores. Pronto, nós fizemos uma rede de apoio aos professores na pandemia, né? As 3 psicólogas. Foi bem interessante, então foi muito voltado ao que, mesmo elas trazendo as contribuições delas, das abordagens delas, mas eu trazia também da logoterapia. Então, legal. E é bom isso, né? Também juntar as perspectivas sim. E mostrar dentro da logoterapia, no caso, o sentido do trabalho, porque eu acho que muitos os professores também, a gente está falando de alunos e família aqui, mas se a gente fosse abrir para professores, né, como o psicólogo educacional trabalha também com a equipe, foi um público, né, a gente pode falar também, que sofreu, assim, ficou com a saúde mental esgotada. A gente está se recuperando, eu falo por mim, né, assim,
Eu vim me recuperar mais disso quando a gente começou a voltar ao presencial aos poucos. Ensaiar um retorno, né? Agora, a gente tá experimentando outro cansaço. Eu não tô plenamente recuperada, não. Não, você recuperar de máscara. Não, mas você recuperar das telas. Porque assim, Sim, eu já sim. estava no limite de uso de telas. Já. É tudo, visão, dor de cabeça, dor na coluna. Náusea. Tudo, náusea, ansiedade, tudo. Então, assim, não, a gente tem que voltar. Só que aí agora a gente tá experienciando outra situação, que é até, por exemplo, fala, né? A gente, no computador a gente falava aqui e tal, na sala de aula já é mais ampla, como era antes, então já aumenta o nível. Do tom da voz. Tudo, né? Às vezes eu tô falando baixinho, aí eu faço, aí tu tem que aumentar, porque senão quem tá lá no fundo não vai escutar. E aí, nas primeiras semanas, eu tive muita faringite direto, do retorno, né? Direto com a garganta inflamada, e a pessoa já fica pensando, ai meu Deus, será que é Covid? Água. Mas não era isso. Aí você, não vou tirar a máscara agora para beber água, mas é importante você levar, né? Então, a gente tá experienciando agora outra... O cansaço, por exemplo, a volta assim, né? Antes você acordava o próximo horário da sua aula, você arrumava, tomava um banho, ficava ali. Mas agora é tudo, né? O trânsito, toda uma questão, sair, voltar, dirigir. Então, mas assim, se você for me perguntar, o que eu prefiro presencial. Muito. Mas a gente sofreu muito, o professor sofreu muito com não ver o aluno em sala de aula, a gente só via a foto. Verdade. Muitas vezes, às vezes nem a foto. Nem a foto, a letra. Então, eu passei por... Exato, a letra. Eu passei por situações, assim, que eu me senti constrangida. Porque alguns alunos me encontraram nos espaços, né? Ô, professora, tudo bom? E eu não sabia quem era aquela pessoa. E eu fiquei me sentindo muito mal. Porque era uma pessoa que não abria a câmera. Então, eu não sei quem é você. Ele só te via. Ele só me via, eu não via a pessoa. Oi. Então, no primeiro dia de aula que a gente voltou a remoto... Eu pedi que eles se apresentassem para eu poder ter a referência. E quando eles falavam os nomes, eu ficava, é você! Vamos fazer a chamada aqui 1000 vezes. Agora, interessante que foi percebido o valor do professor. Pelo menos no ambiente que eu trabalho, foi visto como é importante esse lugar. Eu gostei muito do reconhecimento de muitos pais. Com certeza. Sabe? Pela dedicação, pela criatividade, a doação, sabe? E foi tão significativo para muitos professores esse reconhecimento. Principalmente os professores de ensino básico. É verdade. Não tô querendo dizer. Mas é verdade. Assim, pra gente que tá lidando com adolescentes adultos, nem digo isso, né? jovens adultos, né? Que são universitários. É uma realidade. O nível de criatividade que era exigido pra gente era um. Agora imagina pra quem dava aula com 7 anos de idade. Imagina. 4. E alfabetizar, gente. Nossa. Pois eu sempre tirei chapéu para educação, né? Eu sou babona mesmo. Eu sou, assim, assumida. Meus pais são professores. Então, assim, eu sempre tive essa coisa, assim, de educação Na verdade, acho que foi dentro de casa também que eu sempre tive isso, né? Educação vai lhe levar, não sei o que, o conhecimento. Eu sempre li muito cedo. E eu sempre admirava. Os professores são tudo. Eu sempre busquei tratar bem meus professores, assim, né? Então, então, diga que sim, né? Sim, mas é verdade. Então, assim, sempre busquei ter uma relação boa, amigável, né? Claro que a gente não se identifica com... Isso aí é totalmente natural, né? Não se identifica com todos, mas faz parte. Mas eu sempre buscava porque eu admirava. Agora, na pandemia, eu dizia assim, eu tiro o chapéu para quem é da educação infantil. Porque eu já tirava antes, sabe? Por tudo, pela paciência, pelo acolher, né? Agora minha filha tá na escola pequenininha, eu vejo as professoras dela, assim, aí dá banho, troca a fralda, sabe um cuidado assim que você fica olhando e faz, que profissional é esse? Gente, né? E você fala da pequenininha, dos cuidados, acolhimento, e online você perceber que o seu aluno tá triste. Perceber que não está participando como antes. Perceber que as atividades não estão como antes. É fantástico isso aí. E aí a gente sabe que é nesse perceber humano, único que cada um desenvolve. Porque tem aquele que não percebeu, porque não foi desenvolvido. Teve aquele que percebeu, que quis colaborar e ajudar dentro dessa percepção, porque nós não estamos em sala de aula. É o professor que está lá, são os olhos dos professores que passam o que quando eles percebem. Chega para você, alguns, já chega... Porque tem a demanda ativa, né? Tem a demanda, tem um aluno que vem já, tem aluno que vem mesmo. Só a gente entender, né? Como é que... Agora, eu acho que também... acho importante falar realmente da figura do professor, mas eu acho que outra figura que também foi muito reconhecida durante esse período foi a figura do psicólogo. Sim. Eu acho que agora, o que a gente ainda está no processo, talvez você experiencie isso na educação,
seja entender as diferenças, as particularidades entre cada área. O que o psicólogo na escola faz, o que o psicólogo na clínica, porque às vezes realmente as pessoas estão reconhecendo mais essa figura, mas às vezes não entendem que existem particularidades do atendimento do social, do educacional, do escolar. E eu vejo o psicólogo assim na escola, sempre vi, mas na pandemia é isso que você falou, né? Eu vejo um povo, assim, que ele tem que ter vários... assim, o povo olha e faz, vem cá resolver, vem, eu tenho que fazer isso e tal, vai estar nessa situação. Eu só imagino assim o povo, eu disse, mas que... É a mesma coisa, né? Quando eu vejo assim, professor, que profissional, mas o psicólogo, de fato, Lorena, assim... agora, principalmente, é chamado pra tudo, né? Porque tem que resolver. Ele é psicólogo e professor, Raizari. Aí, meu filho, a situação... Aí a pessoa fica, o que estou fazendo aqui nessa vida, né? No contexto escolar, a gente vai entender que esse profissional vai estar lá, né? Para fazer... dar esse apoio, fazer essa equipe, né? Fazer parte dessa equipe, né, quando encaminhado, quando percebido, em vários contextos, mas muito mais voltado hoje em dia para o emocional. Antes era um pouquinho mais para emocional junto com as dificuldades de aprendizagem. Não está fora não, porque está interligado, né? O emocional com a aprendizagem está interligado. Mas nessa volta, a gente tem percebido assim que... Me sentei já várias vezes esse bombeiro, assim, né? Ou esse povo, como o Raiza traz. E ainda, vez ou outra, ou dias, a gente sente assim. Mas quando você vai priorizando o que é, não por importância, mas por demanda maior, né? Que tudo é importante. Tudo, toda dor é importante. Claro. Por mais que você diga, isso é menos do que isso, não. Para ele é tão quanto. Então, quando a gente vai vendo essas demandas e priorizando o que é que de urgência está aqui e fazer o encaminhamento. Isso é de fundamental importância. Às vezes, muitos pais não fazem ou não têm esse conhecimento, a compreensão de que o psicólogo educacional está lá para acolher e fazer o encaminhamento. A gente acolhe, percebe, até faz uma avaliação, né, e faz o encaminhamento. Tem situações que dá para resolver ali, que é pontual. Mas tem situações do emocional que só o psicólogo clínico vai poder trabalhar. Porque traz uma história anterior, traz uma dor, e ali é uma feridinha que está sendo mexida ali na escola. Mas é muito lá atrás. Então, a psicologia clínica valiosíssima vai fazer essa parceria com o psicólogo escolar. Hoje nós temos vários psicólogos clínicos que vão à escola, que conhecem a professora, que dialoga com o coordenador. Essa semana eu recebi várias, 3, de sexta para ontem. Então, assim, averiguar exatamente qual é a linha que pode se trabalhar, que tenha uma harmonia. A linha que eu digo não é a abordagem da psicologia, mas das intervenções que possam vir alinhadas para que a gente possa evoluir essa criança e essa família também, né? Muitas vezes o não ouvir ou não perceber desses pais vai desembocar numa reação dessa criança, e quando essa criança grita com um sintoma, né, quer seja choro intenso, dor de barriga, dor de cabeça todos os dias, fuga de sala, tanta coisa acontece na escola, né, só querer estar no banheiro, vai ao banheiro e fica lá, muitas vezes é para escapar de um enfrentamento, de uma dor, de uma tristeza que está aqui na cabecinha e não quer que ninguém perceba. Então, a psicologia escolar vai fazer esse encaminhamento. Então, como é importante, tanto, hoje a gente tem feito, né? Sempre fizemos, mas hoje mais, para psicólogo e psiquiatras, né, neurologistas também, quando a gente tem uma demanda biológica, uma demanda fisiológica, que a gente percebe que está associada a algum ponto que nos leva a isso. E aí, essa parceria com profissionais, que a gente possa estabelecer essa relação vincular, saudável, verdadeira, com o único objetivo, ajudar a evolução dessa criança, porque não tem satisfação maior para o psicólogo e para a escola, eu digo como psicóloga clínica,
e psicóloga educacional que sou, de você lá na frente, por exemplo, chegar uma criança de pequenininha e ver ela saindo bem, ou se teve um percurso de dificuldades, conseguir, né, superar essas dificuldades e sair bem, ingressar na universidade com condições saudáveis, né? Não tem alegria maior, né? A gente vê que teve essa evolução, esse crescimento. Chega a pessoa fica assim, né? Alegria maior não tem de jeito nenhum. Esse papo tá muito fluido. Eu acho que a gente terminou contemplando algumas perguntas. Eu já ia dizer isso. O quadro, você no podcast já respondeu as 3 perguntas que a gente tinha. E a gente vai caminhando para o final mesmo, né? Porque se a gente pudesse, a gente ficava aqui até... Esses temas são bem importantes até para não só para os psicólogos, mas para as famílias, como eu disse, né, assim, que estão assistindo e que podem encaminhar. A gente vai fazendo esse trabalho de corrente mesmo, né? Porque aí um vai dando a mão para o outro e vai conseguindo minimizar alguns desses sofrimentos, seja em casa, seja com vizinhos, seja com amigos que você conhece ou na escola, né? Mas aí, para a gente ir finalizando, então, Jordânia, a gente tem aqui, acho que é um dos melhores, né? O nosso quadro da tríade do sentido. Então, se você pudesse definir a logoterapia em 3 palavras, que palavras você pensaria? Autotranscendência, resiliência, amor. Ai, gente. Vou fazer o coraçãozinho assim pra mostrar o pronto. Eu tava aqui, desculpa, eu Com ficava certeza, não tem como. assimilando ainda. Assimilando o processo, Não tem mas como. Precisa amar. Precisa amar a vida, a sua vida. Amar o outro no encontro, a oportunidade única, nem que seja uma única vez. Se você tiver a oportunidade de encontrar alguém, ame. Seja você mesmo, seja autêntico no máximo que você puder conseguir ser e deixe nele um pouquinho de você. Isso é amor. Pode ser uma única vez. Se você tem a oportunidade de conviver todos os dias, ame todos os dias, como se fosse o último. Isso não gera tristeza ou angústia, gera alegria, porque a gente vai amar mais, com mais intensidade. Então, é uma amiga, é um paciente, é um colega, é uma pessoa, a única vez. Deixe um pouquinho de você. Isso aí é amor. É o que vale a pena. Eu lembrei de uma música, agora eu vou deixar na descrição. Verdades do Tempo, é linda essa música. Conheço. Aí fala sobre isso, Tiago Brado. Aí fala sobre isso, né? Que a gente tem que amar no hoje, por isso ame mais, fale mais, ouça mais, né? Vale a pena lembrar que a vida é curta demais. É curta demais. Né? É linda essa música. Já não sabemos o tempo que temos para respirar. Quanto tempo temos para respirar. É linda, linda a música. Linda. Toda vez que eu escuto assim, fico... né? Porque ele foi certeiro, assim, nas palavras, né? E foi num momento bem importante da vida dele e fica nessas coisas que a gente faz, assim, esses momentos importantes da nossa vida que marcam outras pessoas, como você disse. E o ato que ele teve de compor uma música e deixar também é amor e a gente multiplica, né? E reflete. Né? Pois é. Então, assim, né? Eu tô... Fantástico. Também, é leve. Seguir com essas... Eu não sei muitas contribuições. Não sei se... Alcancei assim, né? Eu vou escutar. Esse... Zilhões. Várias vezes. E aí, minha gente... queridas. Agradecer formalmente, né? Você por ter vindo, por ter trocado seu turno. Por ter tirado esse tempinho, porque a gente sabe que o tempo é valioso, como a música disse, né? Mas que é uma expressão de amor e é um encontro da gente, que nessa pandemia a gente não se viu, né? A gente se via tanto. E nessa pandemia a gente não se viu. Então, que bom que você veio. Agora deu uma música que Maria Luísa canta na escola. Toda vez que eles chegam, cada um diz, né? Fulano, que bom que você veio. Eu gosto muito de você. E ela chega em casa cantando isso, né? Toda vez. Aí, fulaninha, que bom que você veio. Aí, mamãe, que bom que você veio. Olha que legal, dentro da escola, né? Você ter, como seria bom se todas as crianças tivessem a oportunidade de frequentar a escola, porque a gente sabe que não é uma realidade, né? É verdade. Mas isso são valores também, de pouquinho ela vai aprendendo, né? Que bom que você veio, eu gosto muito de você, então que bom. Que você veio. Muito obrigada. Que bom. Franca, o bichinho ficou calado, gente. Franca tá passado. Ele tá passado. Tá tipo, meu Deus, eu queria ter conhecido Jordânia. E eu? O que é que eu digo pra ele? Mas eu agradecer mesmo, assim, todas as oportunidades. Eu tenho
uma relação muito especial com Jordânia, porque ela também acompanhou minha irmã na época da escola. Pois é. Olha aí, foi muito lançamento. importante para minha irmã no processo de escolha de curso dela, né? Da processo vocacional. Profissional, na verdade, né? Pois é. Olha, você deixou um pouco... Deixou. Ela faz psicologia? Não, hoje não. Ela faz... Ela terminou, na verdade, já engenharia civil. Sim. Mas ela estava muito perdida Ela ainda. estudou lá Ela na estudou escola. lá, Sim. exato. E você acompanhou ela nesse momento. Então, que foi muito legal. importante para ela. Então, querendo ou não, é importante para a família Sim. também. É isso que Tá integrado, tá né? integrado. E ter você como colega de profissão e de espaço também é uma honra imensa. Você é uma pessoa que eu admiro muito, assim. Muito obrigada. Eu admiro você, muito sua obrigada. família, enfim. Obrigada. Eu admiro vocês também pela garra. Eu admiro vocês pelo sim que vocês disseram, pela bandeira que levantaram. Pela logoterapia. A logoterapia precisa ficar com essa bandeira estendida, assim, aberta. Para que todas as pessoas possam ter conhecimento do valor que ela tem. É imenso o valor da logoterapia. E muitos brincam dizendo, né? Eu já ouvi muito, foi a logoterapia que me escolheu. A gente escuta isso, né? Se você foi tocado pela logoterapia, né? Pela psicologia primeiro, depois Sim. pela logoterapia, não se perca. A logoterapia é uma maravilha, como é que eu posso dizer? Deixou um legado assim, Vitor Frankl deixou um legado assim pra gente que é imenso. É um presente, a gente não pode perder uma palavrinha que traz pra gente tanta importância para o nosso agir, para o nosso fazer dentro da nossa profissão. Então, é assim, vocês são referências, né? Em Campina Grande. Olha que coisa linda. E a clínica é referência em Campina de logoterapia. E isso é muito importante, porque nós precisamos deste lugar em Campina. Né? E para mim também é um prazer imenso, uma alegria imensa dizer, procure Raiza, procure Lorena, tá aqui o número, tá aqui, veja como é. Por quê? Porque nós sabemos do comprometimento de vocês com a profissão, com a escolha que vocês fizeram, né, na logoterapia. Então, é uma alegria imensa. Jordânia, Deus abençoe vocês, agradece. que continuem assim, firmes nesse comprometimento. Muito obrigada por os fazer parte resultados também, né? Sim. Os resultados são E maravilhosos. não só do espaço, mas também da história da logoterapia. Você também tem uma marca aí na história. Né, contribui para isso, mantém o legado de Frankl também. E deixa um pouco de você também, né? É verdade. Em cada lugar. Obrigada. Coisa linda. A gente não quer terminar. Não. É isso, se você acompanha já o podcast, né? Curta, compartilha, Comentários. se inscreve, ativa o sininho que aí você recebe sempre notificação dos novos episódios. Já sabe, toda quarta às 7h30. E também deixem lá, né, nas perguntas que temas vocês querem, sugestões, Isso. enfim. Estamos aqui para Comenta, isso comenta. mesmo e para continuar divulgando, né, nossa querida logoterapia e temas da psicologia como um todo, né? Então, até mais. Fez sentido? Fez sentido. Então pronto, agora tá certo. Vamos embora.